O título da nossa mensagem dessa noite é: quanto a crer em Deus, a questão é fé. Só e somente só fé. E Hebreus capítulo 11, versículo 6, o texto diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Veja bem, queridos, a Bíblia ela é categórica em afirmar que por ocasião do pecado, todos, sem exceção, todos os seres humanos estão separados de Deus. Romanos no capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, estão destituídos, estão separados do próprio Deus. E o Evangelho tem sido disposto, tem sido colocado à disposição de toda a humanidade. Nesse exato momento, não somente aqui em Colibris, mas em todo local que você pensar, o Evangelho está sendo disposto, está sendo proclamado a toda a humanidade, em todo o tempo. Portanto, este Evangelho ele tem sido facultado e de forma universal. Tanto quanto é também universal a necessidade que o ser humano tem deste Evangelho. Todo ser humano, todos nós, temos muita necessidade deste Evangelho em nossas vidas. E esta necessidade ela é universal, exatamente pelo que o texto em Romanos nos diz. Porque todos nós pecamos e não alcançamos o padrão da glória de Deus. Somos descendentes de Adão. Adão que pecou e caiu da graça de Deus. E a despeito disso, ele é o representante de todos nós, seres humanos pecadores. Portanto, em Adão, todos os seres humanos pecaram e por isso, como diz a Bíblia, não alcançam o padrão da glória de Deus. E portanto, estão separados. Por não alcançarem este padrão divino, estes foram privados da sua glória, da sua comunhão, da sua presença. No entanto, queridos, nós seres humanos, nós não somos pecadores somente porque temos esta natureza pecaminosa. Mas somos pecadores por prática, por praticar o pecado. E assim somos privados daquilo que imensamente carecemos. Ou seja, nós carecemos do que? Do padrão da glória de Deus. Nós carecemos do próprio Senhor em nós. A sua presença é uma necessidade que todo ser humano tem. A comunhão com Deus é uma necessidade urgente que todos nós temos e precisamos. O pecado é a rebelião da vontade da criatura contra a vontade de Deus. E Deus, o Criador da criatura. Contudo, nem tudo, queridos, está perdido. Ou melhor, nem todos estão perdidos. Pois ainda que os seres humanos estejam privados da glória de Deus, porém há uma solução segundo a palavra de Deus. O versículo 24 de Romanos 3 diz: sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus. O Evangelho afirma que Deus, ainda que tenha sido afrontado pelo pecado de nós seres humanos, Ele mesmo justifica os pecadores e o faz pela sua graça.
Ou seja, concedendo a estes o dom gratuito da fé. Fé essa na redenção que há no nome de Jesus Cristo. E essa redenção que há no nome de Jesus Cristo, ela reflete um ato de favor completamente imerecido. Ela reflete um ato de um sacrifício glorioso que substitui a todos nós, mediante o juízo de Deus sobre nossas vidas. Assim, queridos, por meio da fé, na crucificação, na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio dessa fé é que o pecador é salvo. Pois Deus daí para frente, mediante essa fé sincera e verdadeira, Deus vai declarar aquele que manifestou o seu credo no nome de Jesus Cristo. Deus vai o declarar perdoado, e não somente perdoado, mas Deus vai declará-lo como absolvido, e mais ainda que absolvido. O pecador, ele vai ser promovido por Deus ao estado de justo e sem mérito algum, porque é somente pela graça. O pecador não é salvo por suas boas obras, de forma alguma, mas porque é salvo, sua vida, ela é evidenciada, ela é testificada como um salvo, exatamente pelas suas boas obras. Se agora eu procuro praticar as boas obras, é porque Cristo, antes de tudo, Ele me salvou. Ele abriu meus olhos do meu estado. Uma vez que temos a fé, e a fé que é dom gratuito de Deus, ou seja, ela não é inerente a nós, ela não é própria nossa, é Ele que nos dá. Aleluia, glória é dom de Deus. Amém, meu Deus. Efésios 2:8 diz isso. Somos salvos pela graça. Se é graça, nós não fizemos nada por isso, recebemos como um favor, e merecido favor. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e só em Cristo Jesus. E esta fé não vem de nós, é dádiva de Deus, é dom de Deus, ou seja, é Ele que nos dá. Que fazemos nós para sermos salvos? Absolutamente nada, porque o sacrifício é graça. Quem o fez foi Jesus Cristo e mais ninguém. E somos salvos pela fé. A fé que acreditamos nesse sacrifício, que Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi crucificado, foi morto, foi sepultado. Mas cremos também por meio dessa mesma fé que Ele ressuscitou e vivo está. E porque Ele vive, nós haveremos de viver por toda a eternidade. Oh, glória, aleluia. Mas quem nos dá a condição de convicção nisso? É a fé que Deus nos concede. Então o homem não tem mérito em nada, absolutamente nada. Queridos, Deus é santo. E o pecado, ele afronta a sua santidade. O pecado e o pecador estão sob o agravo do desagrado de Deus. E sendo assim, não podem agradar a Deus, pois suas vidas vivem a desagradá-lo. O pecador sem a fé que precisa para que seja justificado pela graça, é impossível que ele possa agradar a Deus, não tem como. Sem essa fé, esqueça. Há muitas pessoas que dizem respeitar a Deus. Há muitas pessoas que dizem que tem muito apreço pelo Filho de Jesus, pelo Filho de Deus, Jesus Cristo.
Há muitas pessoas que comportam-se com reverência, com respeito em reuniões religiosas. É verdade, assim como essa que aqui estamos. No entanto, esse respeito e essa reverência não tem qualquer relação com a fé. Não tem. Eu posso ter todo esse respeito, mas não ter nada de fé. E a fé que pode me salvar e assim agradar a Deus. Portanto, queridos, se não tem fé, não há como agradar a Deus. E se não o agrada, dá-se porque está o insultando. Porque a vida desse que não tem essa fé insulta a Deus todos os dias. Como? Com a sua própria vida. Não adianta dizer que respeita a Deus, contudo, nele não acredita. Não adianta. Imagine se alguém chega até você e diz que te respeita. Entretanto, quanto às suas falas, quanto às suas palavras, ele é completamente incrédulo. Ele não acredita em uma só palavra que você profere. Ele diz que lhe respeita, mas lhe tem como um desacreditado. Eu penso que quanto ao respeito que ele diz ter sobre sua pessoa, você não irá levar em consideração, como também você não irá querer relacionar-se com ele. Assim é com Deus. Muita gente diz respeitar, diz acreditar nele, mas a sua vida fala o oposto. A sua pessoa é contrário a tudo quanto diz. Então, da mesma forma, Deus não vai levar em consideração uma palavra sequer dessa criatura. Até porque Deus conhece os corações. E Ele sabe se o que falamos é aquilo que somos. Ele sabe se aquilo que dizemos que estamos sentindo é de fato o que existe cá dentro no nosso ser interior. Ele nos sonda e nos sabe, e sabe todos os nossos pensamentos. A palavra diz que a palavra ainda não chegou nos meus lábios, mas Ele já sabe o que nós iremos falar. E se Ele está diante de uma pessoa que age dessa forma com Ele, Ele não vai levar em consideração os seus louvores, as suas orações, a sua religiosidade, e muito menos ainda Ele vai querer relacionar-se com essa pessoa, porque essa pessoa, ao invés de ter uma fé que agrada a Ele, essa pessoa não tem essa fé e, portanto, tem somente uma vida que desagrada completamente o seu coração e o insulta dia após dia. Não importa quem você seja, não importa o que você faça, pois nada disso poderá compensar a sua falta de fé. Não adianta seu respeito, não adianta. Se você não tem fé, não adianta absolutamente nada. Este seu pseudo-respeito, ou seja, esse seu falso respeito, na verdade, é um grande insulto e agravo a Deus. Essa sua religiosidade é um insulto a Deus. Nenhuma extensa relação de boas obras pode compensar a falta de fé em nossas vidas. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 10, ele diz assim: quem crê no Filho de Deus sabe
em seu coração. O apóstolo está dizendo: quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que este testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu filho. É sério. O ser humano que recusa ter fé, ou seja, que recusa acreditar em Deus, equivale a chamá-lo de mentiroso, portanto, ofende a Deus. O insulta. E por fazer essas coisas a este ou a estes, é impossível agradá-lo. Como pode Deus se agradar de pessoas que vivem dia após dia chamando-o de mentiroso? Uma vez que o indivíduo rejeita Jesus Cristo como Filho de Deus, o qual por ele foi ofertado como justificador dos pecados do ser humano, a fim de salvá-lo, este acusa Deus de desonestidade. É muito sério. No versículo 5 de Hebreus, antes um pouco desse versículo que lemos, de Hebreus 11, o versículo 5 vai dizendo assim: pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Tem gente que fica dizendo: não sei porque o Senhor não me arrebata. Mas a vida que vive não agrada a Deus. Eu não sei porque eu não tenho sentido a presença de Deus, mas a vida que tem vivido não agrada a Deus. Uma vida que desagrada a Deus quebra a comunhão com Ele, separa a gente dele, trinca a nossa relação, não há intimidade. Quando se fala em crer, significa confiar em Deus. E porque tanto nele confia, este crer. Este crer, ele tem uma conotação de prazer em viver com Deus. Crer vai infinitamente mais além do que um hábito regular de adoração em um lugar e dia específico. A exemplo, crer não é somente ir num domingo na igreja, todo domingo. Não. Tem muita gente que faz isso e não crê. E não tem essa fé. Faz por uma simples religiosidade. Crer vai infinitamente mais além do que um hábito regular de adoração a um lugar, em um lugar específico. Se dizemos crer em Deus, essa fé implica que não somos mais de nós mesmos, pois nossa vida agora pertence totalmente a Deus. Portanto, crer significa viver com Deus. Enoque viveu numa geração, queridos, depravadamente má e perversa. Ele viveu nesse contexto. Embora o contexto onde nós vivemos nesse mundo não está muito diferente. Nós vivemos num contexto de uma sociedade depravada, má e perversa. E que é o reflexo, como hoje de manhã eu falava lá no Bem Mais, que é o reflexo exatamente das famílias, das nossas famílias. Porque alguém originou-se de uma família. Você não nasce do nada.
Você vem de dentro de uma sociedade e vem de dentro de uma família. A família é está dentro do contexto de toda uma sociedade. Então Enoque, ele viveu numa geração depravadamente má e perversa. No entanto, queridos, Enoque, por meio da fé com a qual ele creu em Deus, escolheu andar com Deus, deleitando-se em viver no centro da sua vontade, e por isso ele muito agradou o Senhor. Ele não escolheu fazer a vontade do mundo, fazer a vontade de uma sociedade depravada, fazer a vontade da maioria. Não, ele preferiu, por meio da sua fé, viver fazendo a vontade de Deus para dessa forma agradá-lo. Será que nós temos visto isso? Enoque viveu a sua vida em deleite prazeroso. E sabe por quê? Por estar na presença de Deus pela fé. Se algo que ele tinha prazer na sua vida, e grande prazer, onde ele se deleitava nisso, aonde para ele isso era toda a alegria da sua vida, era muito mais que sua família e que todos os seus amigos, era a presença de Deus na sua vida. Mas tem gente trocando Deus por pessoas. Tem gente trocando Deus pelo dinheiro, pelo sucesso, pelo trabalho, pelos seus desejos cobiçosos. E isso não é exercício da fé, ao contrário. A vida de Enoque era viver esse deleite na presença de Deus. Para ele, esse viver era algo excepcionalmente íntimo e de grande comunhão. E foi tão grande, mas tão grande, minha querida, que Deus o arrebatou para si, sem que ele passasse pela morte. Oh, glória! Você já pensou acontecer nós procurarmos viver a nossa fé, a fé que dizemos que temos em Deus, dessa forma, ao ponto de Deus olhar para nós e agradar tanto em nossas vidas, que dizer e nos levar para si, sem precisar passarmos pela morte? Porque só tem duas formas de irmos até Deus. Não tem três, só tem duas. Um é morrendo, e tem que morrer crendo em Jesus Cristo, porque senão é inferno, não vai para Deus. E vai para receber o seu julgamento, certo julgamento, condenado. Não tem outro. Então só tem duas formas de irmos a Deus. Uma é morrendo, e a outra é quando Jesus voltar. Podemos ser arrebatados? Sei, soberana vontade de Deus, assim como Enoque. Mas independente que essa seja a nossa motivação, na vida de um salvo, a vontade que ele tem é viver na presença de Deus. Coram Deo. Presença de Deus. A presença de Deus na minha e na sua vida, como é que está? Essa fé que dizemos ter nele está nos levando a viver nessa presença, na presença dele, buscar a sua presença. A fé de Enoque foi tão verdadeira que sua vida, fundamentada em agradar a Deus, evidenciou o princípio de que não existe um ser humano sequer que possa agradar a Deus sem esta fé. Não pode. É esta fé, meus queridos, que agrada a Deus. E o agrada visto que é a única que, quando verdadeiramente proferida, coloca Deus em seu devido local e o ser humano no seu. Coloca Deus em seu trono de glória para ser honrado, louvado e glorificado, assim como coloca o ser humano, a nós, no lugar devido. Qual? Prostrado diante de Deus.
em humildade, com o coração contrito, humilde e sincero, reconhecendo de quão pecador é e como também é imerecedor de sua misericórdia, de sua compaixão e de sua graça. A fé que agrada a Deus não trata de uma fé na fé, mas de uma fé que confia. Trata de uma fé confiante, pois por confiar o busca de forma incansável, de forma incessante. Afinal, esse que tem essa fé, sabe, ele tem convicção que Deus existe e que é galardoador, recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Como é que tem sido a nossa vida diligente de busca ao Senhor? E a turma fica dizendo: Deus não me abençoa. Eu estou me sentindo tão órfão. Isso, aquilo. Mas não busca, não ora, não lê a palavra, não medita nela, não faz a vontade do Senhor. Se o Senhor diz perdoa, não perdoa. Se o Senhor diz vai, prega o evangelho, não vai. Essa fé é verdadeira. Traz à mente do pecador algo que jamais ele poderia pensar ou imaginar. Ou seja, traz à mente do pecador que Deus de fato existe e é generoso ao amar pecadores tais como nós em primeiro lugar. Ele olha para a generosidade de Deus, Gabriel. Não pelo que Deus vai me dar amanhã, um carro, um emprego, a feira da minha casa, isso não. Ele olha para Deus e sabe que Ele existe, visto pelo que Deus já lhe deu. A sua salvação. A convicção de pecador que é e necessitado que é da graça de Deus. Se tem uma coisa que Deus abomina, é o pecado. E tem uma segunda coisa que Deus abomina, é o pecador obstinado, impenitente, desobediente, que não está nem aí para os preceitos de Deus. Não tem essa conversinha. Deus ama o pecador. Ele ama aquele que crê. Ele ama aquele que se arrepende. Se um pecador não se arrepende, ele não tem como usufruir do amor de Deus. Não tem. Ao contrário, vai usufruir da ira dele. O que a Bíblia está dizendo, não estou inventando nada. Então, queridos, se o pecado abomina, Deus abomina o pecado. Se ele toma o pecado como desagravo, como ofensa, só tem um jeito de nós agradarmos a Deus, é tendo a fé de entender que somos pecadores. E porque entendemos, confessamos nossos pecados. E porque confessamos nossos pecados, então agora nós nos arrependemos. E quando nos arrependemos, então recebemos de Deus o seu perdão. E agora passamos a viver diante dele como uma nova criatura. E agora não somos mais de nós mesmos ou de Satanás. Mas agora somos de Deus. E vivemos Deus, dia após dia, para o louvor da sua glória. Aí daí para frente agora, é que agradamos a Deus. E é por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem gente que usa esse texto e diz: pai, você não tem fé que amanhã um emprego chegue, não. Você parece que não confia em Deus. Rapaz, você não tem fé que amanhã o dinheiro está na conta, não. Você não tem fé que amanhã você está curado desse câncer. Não é essa fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é aquela que nos faz
faz com que nós venhamos reconhecer os nossos pecados e choramos por eles diante de Deus, suplicando dele a sua misericórdia, a sua compaixão, o perdão e o seu amor. Essa fé agrada a Deus. E olha, não há nada em Deus ou sobre Deus que possa impedir, que possa colocar algum obstáculo. Não há nada em Deus para que o seu ser humano não venha crer nele. O problema está no ser humano por não sentir nenhuma vontade de crer em Deus. Nenhuma vontade. Ele não quer negócio com Deus. O pecador, ao buscar por meio dessa fé, a fé que agrada a Deus, este recebe o perdão de que tanto necessita. O perdão do pecado que o deixava moribundo, por meio dessa fé. Ele então recebe misericórdia. E ao receber essa misericórdia, ele não recebe o que merece, ele não recebe o juízo de Deus. Ele não recebe o juízo de Deus que tanto merece por sua natureza corrompida, caída e depravada. E aí o que ele recebe? A graça. A graça que ele não merece. E assim passa do seu estado de caído para agora a um estado de restaurado e regenerado pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, tornando-se aí para frente uma nova criatura. É o que essa fé ocasiona na vida daqueles que a têm. Lendo mais uma vez Romanos 3:23. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Como já dissemos, nem tudo está perdido. Afinal, queridos, o portal da graça ainda encontra-se aberto. Um dia esse portal vai fechar. Um dia o portal da graça será fechado, e será quando o Senhor Jesus voltar para julgar vivos e mortos. E crer depois que Jesus voltar, aí já vai ser mais tarde do que nunca, não vai adiantar absolutamente nada. Porque o portal da graça já se fechou. Ainda há tempo de buscar o Senhor. Busque-o enquanto ainda pode achá-lo. Mas vai chegar um tempo, quando Jesus voltar, que você vai buscar o Senhor e não mais vai encontrá-lo. Vai buscar agora um Salvador e não vai encontrá-lo. Vai encontrar agora aquele que é Salvador de quem creram em vida. De quem creu nele em vida. Vai encontrar nele agora, sabe quem? Um juiz. Justo juiz. E que irá julgar segundo sua reta justiça todos aqueles que não creram no seu nome, aplicando a condenação, e condenação eterna. Mas como disse, o portal da graça ainda está aberto. O versículo 24 de Romanos 3 diz: sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo, da salvação que há em Jesus Cristo. E Paulo ainda diz em Romanos 5, versículo 8 e 9: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Louvor, por favor. Deus, pelo seu grande amor, Ele enviou o seu Filho unigênito.
João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Um versículo pequeno e que resume todo o Evangelho, toda a graça de Deus. Ele tanto amou o mundo que entregou seu Filho unigênito como sacrifício, como pagamento do meu e do pecado de todos nós. Mas temos que olhar que aqui não se trata de salvação universal, porque ela não existe. Aqui está dizendo que a salvação só são para aqueles que creem. Deus enviou seu Filho, único Filho, para que todo que creia nele, só os que creem, sejam salvos dos seus pecados, dos seus delitos, aonde se encontravam mortos. É preciso analisarmos, o amor foi imenso, não resta dúvida. Não há um amor igual a esse. Ninguém amou e ninguém ama como Deus ama. A questão é, você tem a fé capaz de reconhecer o quanto, o tamanho desse amor? Se você tiver essa fé, você já tem por certo que você não tem como dimensioná-lo. A cada dia que você vive experiências com esse Deus, você analisa e verifica que esse amor é muito maior do que você pensava que esse amor era. Você erra na conta do tamanho desse amor se você tem essa fé, porque você vive experiências com Deus. E você vai vendo como Ele tem lhe tratado. E você vai vendo como Ele é fiel às suas promessas. E você vai vendo como Ele é fiel e leal à sua palavra. Como Ele não volta atrás. Como Ele não se arrepende. E Ele lhe segura com a sua poderosa mão todos os momentos. E você vai vivendo pela fé esses momentos com Deus. Você chega a cair, Ele lhe levanta. Aleluia. Porque Ele é o Deus que levanta os abatidos. Você erra e Ele lhe perdoa. Porque o ministério de Jesus terreno continua nos céus. Jesus, quando ressuscitou e subiu aos céus, e lá está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele continua intercedendo por todos nós, como fez aqui na terra, perdoando de todos os nossos pecados. Quando erramos, Ele olha para o Pai e mostra as feridas nos seus membros, no seu tórax. Pai, foi por isso que eu derramei meu sangue. Aleluia, glória a Deus. Perdoa. Perdoa. Há um coração sincero, verdadeiro, contrito, que de fato se arrepende dos seus pecados. Esse alcança a misericórdia de Deus. Esse alcança a salvação no nome de Jesus. Mas tem que ter essa fé. Sem essa fé, vai continuar desagradando a Deus. E portanto, desprovido de sua graça, da sua comunhão, desprovido de um Deus de salvação. E vai continuar condenado dia após dia. Mas eu espero em Cristo Jesus, e tenho orado todos os dias, em especial no dia de hoje, quando aqui de noite estaria
ministrando essa palavra. É que na noite de hoje, essa fé tem aflorado no corações de muitos aqui nessa praça, nas casas, aonde nos ouve, através dessa live que estamos fazendo também. E que uma vez que essa fé tem aflorado dentro do seu coração, você hoje reconheceu o seu estado diante de Deus e reconheceu quem é Deus. E você se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Jesus, reconhecendo Ele como único, justo e justificador de todos os seus pecados. O único pagamento que pode pagar pelos seus pecados de ontem, de hoje e os de depois. Eu espero, no nome de Jesus Cristo, que essa fé hoje esteja pulsando dentro da sua alma, esteja ardendo dentro da sua alma. E hoje você tenha encontrado a Jesus Cristo, e hoje você tenha recebido a Jesus e reconhecido Ele, não somente como seu Salvador, mas agora é meu Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor. Ele só é Salvador de quem Ele é dono, de quem Ele de fato comprou pelo seu precioso sangue. De outra forma, Ele não é Salvador. É um grande e equivocado pensamento achar dessa forma. Se você puder ficar em pé no seu lugar, vamos louvar ao Senhor e já vamos terminar